Esteja sempre com você a paz do nosso Senhor Jesus. Sou Elbert Gonçalves e estamos começando mais um programa Todo Dia com Jesus e chegamos ao quinto episódio. Se você está nos acompanhando, hoje nós vamos entrar no quinto episódio, Todo Dia com Jesus, para que a gente possa, de fato, alcançar a vida plena. E o objetivo desse programa e desse episódio é apresentar Jesus através das Escrituras e, principalmente, apresentar Jesus da ótica do apóstolo Paulo, usando Paulo como esse exemplo de conversão, onde nós utilizamos os 6 pilares da conversão verdadeira, que está lá em Atos 9. Paulo, ele teve temor ao Senhor, assim que encontrou Jesus. Então, o primeiro pilar é o temor, depois arrependimento, renúncia, dependência, obediência e permanência para assim alcançar o último pilar, que é a graça e gratidão. Então, permanecer em Cristo Jesus, meus irmãos, é o que nós devemos ter como meta de vida e como maior objetivo, permanecer na rocha e no fundamento. Então, hoje, no nosso quinto episódio, nós vamos falar da morte do velho homem, que tem o pilar renúncia como base, e a carta principal que nós iremos trabalhar é a carta aos Colossenses. Nós vamos trazer como texto central Colossenses capítulo 3. E o propósito desse episódio é levar-nos a entender que o arrependimento verdadeiro precisa gerar uma renúncia prática, pois quando você de fato renuncia, você tem que colocar em prática. Precisa ser nítido. Não existe nova vida sem morte da velha natureza. Não existe o novo sem matar o velho. Precisamos deixar a natureza caída de Adão para trás e nascermos de novo na natureza de Cristo. A carne, ela precisa ser crucificada. Cristo não veio reformar o velho homem, Cristo veio gerar uma nova criatura. E onde nós estamos nessa jornada? Antes da gente começar, nós precisamos lembrar da jornada que estamos vivendo. Lá no episódio 1, nós falamos muito de encontro. Em Atos 9, o apóstolo Paulo encontra Jesus Cristo no caminho de Damasco. Ali, a sua vida foi interrompida e Jesus, ele para a sua rota. No episódio 2, nós falamos sobre o despertar espiritual. Na carta aos Efésios, nós aprendemos que pessoas podem viver fisicamente, mas mortas espiritualmente. Então, o homem precisa despertar para a consciência, e a partir do momento que ele desperta, ele tem a consciência do pecado. E a carta aos Romanos, nós aprendemos isso. Todos pecaram. O problema não estava apenas fora, o problema estava dentro. E no nosso último episódio, nós falamos sobre a metanoia, que a carta aos Coríntios, nós aprendemos que o arrependimento verdadeiro muda a direção. Não é emoção, é transformação. E agora nós chegamos no ponto mais difícil. Por quê, meus irmãos? Somente mudar a direção não basta. É preciso que o velho homem morra. O velho homem precisa morrer. E vamos ver isso aqui em Colossenses, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Então, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Aperfeiçoai-vos as coisas que são de cima, e não as coisas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em
Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, então, também vós aparecereis com ele em glória. Mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também andastes em outro tempo, quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vós vestistes de novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circunciso nem incircunciso, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Vou repetir. Cristo é tudo em todos. Para a gente nos aprofundar no conteúdo dessa passagem, nós temos que primeiro entender o que seria esse velho homem. O velho homem é a natureza caída, a vida dominada pela carne, homem sem governo de Cristo. O grande problema aqui é que muitas pessoas querem Jesus, querem as bênçãos, querem a paz, querem alcançar o céu, mas não querem abrir mão da velha natureza. E Paulo é muito direto nessa passagem, e principalmente nessa carta direcionada a Colossos. A carta aos Colossenses, ela diz: fazei morrer. Paulo não diz administre, esconda, negocie, maqueie. Ele diz mate. E aqui nós temos que ser bem enfáticos, porque o evangelho não é para qualquer um. E é muito forte falar isso. A gente tem que ter muito discernimento para isso. Porque o evangelho é para quem quer. Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não é o momento agora, nem o assunto, mas quando você lê lá o Evangelho de Mateus, Jesus nos dá 3 passos. Primeiro passo, ele recebe a todos. E quando ele recebe a todos, é todos, todos, em qualquer circunstância, em qualquer situação, em qualquer cenário. Receber, Jesus recebe a todos. Mas após receber, é preciso nascer de novo, se tornar uma nova criatura. E para que você possa ir para o passo 2, é preciso negar a si mesmo. E aí Paulo ele reforça muito aqui nessa carta aos Colossenses sobre matar o velho homem, matar a sua carne, mortificar a sua carne. E a partir desse momento é nascer de novo, negar a si mesmo, negar os seus desejos. E Paulo ele é muito forte nessa carta. Negar, mortificar, fornicação, impureza, afeição desordenada, as quais pelas coisas vem a ira de Deus. Jesus ele pede para que a gente nasça de novo da água e do Espírito, justamente para que quando é falado aqui no versículo 9, não mintai uns aos outros, pois que já vós despistes do velho homem com seus feitos e vos vestistes de novo homem que se renova
para o conhecimento segundo aquele que o criou. Mas Cristo é tudo em todos. Então, quando nós estamos em Cristo, como nós andamos pelo Espírito, nós somos nova criatura. Então, aqui nós temos que entender o que a religião fala e o que o Evangelho fala. Não é sobre tentar parecer santo, é sobre buscar transformação real. Não é sobre esconder o pecado, é sobre crucificar o pecado na cruz junto com Cristo. Não é sobre mudar a aparência, não é vestir outras roupas. O evangelho, ele não vai te trazer uma mudança estética. O evangelho ele vai te trazer uma mudança genética, é mudança de natureza. É deixar de ser inimigo de Deus na carne e passar a ser co-herdeiro do reino em Cristo Jesus. Não é sobre controlar comportamento, é sobre transformação de coração. E é isso que nós queremos trazer para vocês que nos ouvem. Transformação de coração. Esse é o objetivo do programa. Todo dia com Jesus. Para andar com Jesus todos os dias, para estar com Jesus todos os dias, para ter um relacionamento profundo com Jesus todos os dias. E a própria Bíblia diz: orai sem cessar. É estar com Cristo a todo momento. E o que precisa morrer? Paulo começa a listar: prostituição, impureza, paixões desordenadas, desejos malignos, avareza, ira, maldade, mentira. E isso é muito importante porque Paulo não fala apenas de ações externas. Paulo ele fala de desejos, impulsos, pensamentos e natureza interior. É aqui que está a chave desse novo nascimento. Desejos. Se quiser vir após mim, negue a si mesmo, negue os seus desejos. E daqui a pouco a gente vai ver aquela frase: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que de fato essa frase está de acordo com o que você está vivendo? Então, Paulo não fala de ações externas, Paulo fala de desejos, impulsos, pensamentos e natureza interior. E para a gente entender como que era o contexto da igreja de Colossos, a igreja estava sendo atacada por filosofias humanas, religiosidade superficial, legalismo, misticismo, aparência espiritual sem transformação verdadeira. Então, Paulo aqui ele entende o perigo. Ele vai, prega o evangelho, o verdadeiro evangelho puro e simples, e aí a igreja ela está sendo atacada por esse falso evangelho. Então, o que a gente entende disso? Paulo entende o perigo aqui. As pessoas elas podem frequentar ambientes religiosos, conhecer a linguagem espiritual e aparentar santidade. Lembra que nós falamos anteriormente o que Paulo ele está falando sobre ações internas e não ações externas. Então, o externo da pessoa pode estar maravilhosamente lindo, transparecendo santidade, pode entender. Mas o que Jesus dizia? Sepulcros caiados, bonitos por fora e podres por dentro. E o que Jesus quer nos dar? Novas vestes, nova criatura, nova pessoa. Mesmo que você esteja podre por dentro, Jesus, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Só que Jesus, ele entra, ceia e limpa. Assim como a gente pode conectar com o filho pródigo. O filho pródigo comia com os porcos, todo sujo, gastou dinheiro, e o pai vem e faz o quê? Anel no dedo, novas vestes, aceita, limpa.
E é isso que Jesus quer fazer conosco. As pessoas elas podem frequentar, conhecer, aparentar e ainda assim viver completamente dominadas pela carne. E se você pegar a sua Bíblia, que é o maior motivo aqui do programa, e começar a ler as cartas, infelizmente não conseguimos falar de tudo em 40 minutos, mas o nosso objetivo é trazer uma síntese bem profunda com a metodologia conteúdo, conexão, contexto e aplicação, para que você entenda que a carne ela é inimiga de Deus. E Colossenses 2 traz um confronto muito forte. Paulo diz: essas regras externas, não toque, não prove, não manuseie, não possuem poder real contra os desejos da carne. E a religiosidade não transforma natureza. Somente Cristo transforma o coração. E precisamos entender de forma real a diferença entre aparência espiritual e transformação verdadeira. A aparência espiritual, ela só traz o comportamento externo, só muda o externo, mas a transformação verdadeira muda o interior. A aparência espiritual fala de regras. Eu sigo Jesus por regras, mas a transformação verdadeira, ela é sobre relacionamento verdadeiro com Cristo. É sobre relacionamento e sobre conexão. A aparência espiritual é aquela que é sobre medo religioso, mas a transformação verdadeira é sobre o amor por Cristo, é amar Cristo. E a aparência espiritual, ela traz o esforço humano, pela força dos meus braços, pela minha estratégia, pelo meu plano. Mas a transformação verdadeira, ela traz a ação do Espírito. E como que a gente pode conectar isso que nós estamos falando com outras partes, para fixar isso na nossa mente? Antes de fazer morrer, antes de Paulo falar fazer morrer, ele fala algo muito importante lá no versículo 1 e 2. Buscai as coisas do alto. E nesse momento, a gente entende porque a carne não se vence olhando para a carne. Guarda isso. A carne, ela perde a força quando Cristo se torna maior. Paulo, ele diz lá em Colossenses 3, assim: então, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Aperfeiçoai-vos às coisas que são de cima e não às coisas que são da terra. Os nossos olhares, o nosso objetivo, o nosso foco, a nossa missão tem que estar em Cristo Jesus. Não por medo, não por receio, não por obediência de regra, mas pelo amor, pelo relacionamento e pela ação do Espírito Santo. Quando Cristo se torna maior, aí sim conseguimos vencer a carne. Pois quando a gente foca na carne, vem uma culpa constante, escravidão, impulsividade e vazio. Mas quando nós focamos em Cristo, transformação, liberdade, domínio próprio e plenitude. E aí, precisamos fazer conexão com a carta aos Romanos. Pois em Romanos, Paulo ele traz nos 7 capítulos
6, 7 e 8, a morte do velho homem, o conflito da carne e a vida no espírito. Quando a gente vai para Romanos 6, a gente entende mais essa morte do velho homem, que Paulo diz lá no versículo 6, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, Cristo Jesus. Eu vou ler aqui, só para vocês prestarem atenção, que Paulo, ele ensina que não existe vida nova sem morte antiga. Romanos 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou, porventura, ignorai que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Porque se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Olha que forte. Sabendo disso, que o nosso homem velho, foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pois quem está morto está justificado no pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre mais. A morte não tem domínio sobre ele. E Paulo, no capítulo 7, ele traz que a carne luta para sobreviver. Paulo ele vai revelar aqui o conflito interno. E aí, Paulo, ele fala no versículo, a partir do versículo 1 até o versículo 20, ele traz muito sobre esse conflito. Só que aqui, no versículo 15, ele fala assim: pois o que faço não entendo, porque o que quero, isso não pratico, mas o que aborreço, isso faço. Agora, não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Olha a importância de entender os malefícios de viver pela carne. Olha a importância de entender o que Paulo diz lá em Colossos, para morrer na carne e viver no Espírito. E no capítulo 8, Paulo, ele traz a vida no Espírito. Então, Paulo é muito didático, Paulo é sensacional, porque ele vem reforçando o evangelho que Jesus ele disse. Então, em Romanos 6, ele fala da importância de morrer o velho homem. No capítulo 7, ele traz o conflito da carne, então deixa claro para a pessoa entender que é difícil mesmo, só que ele traz uma solução ou uma busca que a pessoa tem que ter no capítulo 8, que é a vida no Espírito. E olha só, agora existe nova vida, a vida no Espírito. Romanos 8:1, ele diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança
da carne, do pecado, e por causa do pecado, na carne condenou o pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha a importância, meus irmãos, de entendermos isto, de não andarmos mais segundo a carne. Porque se nós não andamos mais segundo a carne, não tem mais condenação em nós. Nós precisamos andar pelo Espírito e o Espírito Santo de Deus. Versículo 4. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Só que essa morte não é a morte que a gente tem falado. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha só, versículo 8. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. E aqui, Paulo traz em Colossenses, capítulo 3, versículo 6, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo aqui no versículo 5, ele fala, mortificai, portanto, os vossos membros que estão na terra. Por quê? Fornicação, impureza, afeição desordenada, concupiscência, avarência, que é idolatria, pelas quais coisas vem da ira de Deus. Então, Deus, ele não aceita essa inclinação da carne. Por isso, que a inclinação da carne é morte. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Tem como ser mais claro do que isso? Não tem. Se o Espírito de Deus habita em nós, em vós, nós somos de Cristo. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E Gálatas 5, Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho, no Filho que Deus, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo, ele é muito enfático, olha, ele fala em Romanos, ele fala em Colossenses, ele está falando aqui de novo em Gálatas, que ele está crucificado em Cristo, que ele não vive mais, mas é Cristo que habita nele, que vive nele. Então, nós precisamos entender esses 6 pilares da conversão verdadeira. Assim como Paulo foi transformado pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Evangelho, pelo poder de Cristo, nós também podemos ser. Se tivermos temor, se arrependermos de forma genuína e verdadeira, se renunciarmos, se formos obedientes, dependentes e se permanecermos. Isso é renúncia. O ego perde o trono e Cristo assume o centro. Cristo precisa ser o centro da nossa vida. E Paulo traz lá em Gálatas 5, novamente. E os que são de Cristo, olha só, ele diz lá em Romanos 8, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ele está alertando aqui. E aí ele alerta de novo em Gálatas 5. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas próprias paixões e concupiscências. Se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito.
Aqui é o ponto-chave, que precisamos entender a vida pela carne e a vida pelo espírito. A vida pela carne gera prazer momentâneo, impulsividade, ego e destruição. Já a vida pelo espírito e no espírito gera propósito eterno, gera domínio próprio, gera submissão e gera vida. E Paulo, lá em Atos, ele era perseguidor, orgulhoso, queria ter controle e era religioso. Paulo que vivia pela carne. Mas quando Paulo encontra Cristo e é transformado, ele se torna discípulo, ele tem a rendição, a dependência e o relacionamento verdadeiro com Jesus. E a verdade central desse nosso encontro, desse nosso episódio, é que aquilo que você não decide matar, continuará matando você. Se você percebeu agora o mal que viver pela carne faz e não decidir mortificar essa carne, crucificando ela na cruz, vai continuar matando você. E aí eu faço a pergunta: o que ainda está vivo dentro de você que precisa ser morto? O que ainda domina a sua mente? O que ainda alimenta a sua carne? O que você tenta esconder ao invés de crucificar? Qual pecado que você tem tolerado? Muitas pessoas querem promessas sem cruz, transformação sem renúncia e ressurreição sem morte. Mas o evangelho funciona assim: primeiro cruz, depois ressurreição. Não existe promessa sem cruz. Não existe transformação sem renúncia. Não existe ressurreição sem morte. E aqui você tem que entender quais são os sinais que o velho homem ainda está dominando em você. Prazer contínuo no pecado, justificativas constantes, ausência de quebrantamento, religiosidade superficial, resistência à correção e vida dupla. Sinais que a sua nova vida começou. Luta contra o pecado, fome espiritual, desejo de santidade, mudança prática, sensibilidade ao espírito e renúncia progressiva. E temos essas conexões nos 6 pilares. Temor, Deus é santo. Arrependimento, reconheça meu pecado. Metanoia, mudo a direção. Renúncia, agora abandono aquilo que me afasta de Cristo. E para a gente finalizar, uma oração final, você que está me ouvindo, está aqui comigo, feche seus olhos e repita comigo. Senhor, eu não quero apenas mudar a minha fala, eu quero morrer para aquilo que me afasta de ti. Crucifica minha carne, quebra meu orgulho, remove meus desejos desordenados, me ensina a viver no Espírito, faz nascer em mim uma nova natureza. Em nome de Jesus. Amém. Cristo não veio melhorar o velho homem, ele veio gerar uma nova criatura. E o que que nós esperamos, até para mim, que primeiro corta em mim, que estou aqui sendo instrumento da palavra, que a partir desse episódio as pessoas sejam confrontadas pelos pecados ocultos, entenderão a necessidade da renúncia prática. E a gente espera que você consiga perceber a diferença entre religiosidade e transformação. E a gente espera também que se inicie rupturas espirituais reais e que você possa ser preparado para o próximo passo, que é a identidade em Cristo. No próximo episódio, o episódio 6, nós vamos falar sobre a nova identidade em Cristo.
Agora que o velho homem morre, tá no lugar dele. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Na semana que vem, na verdade, no próximo episódio, se o Senhor deixar, estarei aqui com mais um programa Todo Dia com Jesus. Meu irmão, nós temos que estar com Jesus todos os dias. Jesus, ele não é remédio para que a gente só tome ou vá até ele quando estamos doentes. Apesar que Jesus, lá em Lucas, né, ele diz que ele veio para os doentes. Mas precisamos entender que Jesus tem que ser nossa rocha, o nosso fundamento, o nosso alicerce, e Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Entregue a sua vida para Jesus, entregue seus problemas para Jesus. Medite em Mateus 11:28, e a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos darei descanso. E o descanso que Jesus dá não é um descanso que o mundo dá, não é descanso de sono, não é descanso de álcool, não é descanso de cerveja, não é descanso de férias, é descanso para a alma. O que Satanás ele quer é que você não acesse essa luz. O que ele puder fazer para blindar, para te ludibriar, para te enganar e para te afastar de Cristo, falar que você não serve, que você não presta, que Jesus te abandonou, que você não serve, reconsidere. Cristo está à porta, ele bate. Ouve essa voz, meu irmão. Entra no seu quarto em secreto, clama a teu Pai, e ele responder-te-á. Clama, e a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. Quebrantado. Que o Evangelho possa, né, que a luz do Evangelho possa ter alcançado o seu coração e tenha feito sentido. Uma excelente noite, uma excelente semana. Fiquem com Deus. Até mais.